Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do programa Reflexões. Venha comigo ouvir mais um episódio deste programa. Graça e paz, meus queridos amigos, irmãos. Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão sobre essa data de hoje tão importante. Pois é, a Páscoa. O que é a Páscoa? Bom, eu não pretendo aqui chover no molhado e falar da verdadeira Páscoa, que não são os doces, não são os chocolates, o coelhinho da Páscoa e coisa do tipo. Isso é chover no molhado para nós cristãos. Mas eu queria refletir na importância dessa data. Muitas vezes nós cristãos acabamos dando tanta importância ao Natal, devida a uma importância clara que se deve dar ao nascimento do nosso Senhor Salvador. Contudo, às vezes nós deixamos a Páscoa passar. Às vezes nós deixamos a Páscoa ir a caminho de esquecimento ou de uma comemoração menor. Muitas vezes nós não damos o valor à Páscoa que ela deve ser dada. Não estou dizendo que nós ignoramos a Páscoa na prática, que nós achamos que é uma coisa pequena. Eu digo da data em si. Muitos de nós acabamos fazendo do Natal o principal feriado, a principal data comemorativa do cristianismo. Comparando um com o outro, o que é a essência do cristianismo? Falando de simples modo, nascer, eu nasci, você nasceu. Cristo poderia ter nascido e não ter cumprido o plano do Pai. Mas Cristo veio ao mundo e executou o plano do Pai com maestria e perfeição. Ele veio por vontade própria, viveu entre nós, sendo um de nós, carne e osso, morreu na cruz, e na cruz o seu sangue derramado foi para purificar e limpar qualquer um que cresce em seu nome. Todo aquele que cresce no seu nome, cresce na mensagem da cruz, seria salvo. Pois bem, depois, 3 dias, ele ressuscitou. O nascimento é fundamental e é importantíssimo a comemoração, afinal, nasceu o nosso Salvador. Nós sabemos que a data 25 de dezembro não é a data exata, mas isso não importa. O que importa é que nós estamos comemorando o nascimento do nosso Salvador. Mas a Páscoa é o que define o que é o cristianismo. A Páscoa é em uma comemoração. As coisas mais importantes que existem para a nossa fé. Não existe algo mais importante do que a Páscoa, porque a Páscoa ela demonstra para nós o amor de Deus, onde Cristo morre, lava os pecados de todos aqueles que crescem em seu nome.
depois ressuscita para cumprir todo o propósito. Fala com os discípulos, se mostra e depois volta para o Pai. O nosso Deus não está morto. Cristo realmente morreu, derramou sangue, mas ele ressuscitou, está vivo. Não há feriado mais importante, não há data mais importante do que essa. O nascimento é importantíssimo, mas a Páscoa é o cristianismo. Não adiantaria Cristo ter nascido se não morresse e ressuscitasse. Não teria sido Cristo nosso Salvador se ele só nascesse, vivesse e morresse. Mas ele ressuscitou. Ele vive. A Páscoa é a grande data do cristianismo. Devemos hoje nos lembrar, não só na data de hoje, mas hoje especialmente trazer à memória o que é a Páscoa, o que foi o sacrifício naquela data, a morte, o sangue derramado para limpar os pecados e a ressurreição de Cristo. Isso está até hoje entre nós. Deus nos alcançou. Não foi só por causa do nascimento, mas por causa da Páscoa. Que a gente reflita e lembre bem do sacrifício de Cristo e lembre bem da ressurreição. Isso define que Deus é amor, puro amor, amor que é difícil de se explicar, é difícil de se achar, ou melhor, impossível de se achar entre os homens. E é difícil, ou melhor, mais uma vez, impossível de descrever esse amor através de palavras humanas. Nós podemos procurar em qualquer idioma que nós conheçamos e não haverá um idioma perfeito em descrever o que é o amor de Deus por nós. E a Páscoa é um sinal disso. É a grande mostra. É a grande amostra de Deus resgatando os pecadores, tirando as correntes e as amarras do pecado. Basta que nós criamos em seu nome. Essa data é uma data muito importante. Que possamos sempre refletir no amor de Deus, no sacrifício de Cristo para nos salvar. A Páscoa é o cristianismo. O cristianismo não existiria sem Páscoa. Então devemos sim comemorar a Páscoa. Comemorar a Páscoa é importantíssimo. É a grande data do cristianismo. Que nós nunca nos esqueçamos do sacrifício de Cristo por nós e da sua ressurreição. Isso foi uma pequena reflexão sobre a data,
não pretendia que grandes textos, buscar os textos bíblicos que já é de conhecimento público. Você já ouviu mensagens e mensagens sobre tal, já conhece de cor a história. Eu queria trazer uma pequena reflexão sobre a data em si, que a gente se atente à importância que a Páscoa tem e que ela deve ter em nossas vidas. Que esse sacrifício seja lembrado por todos os dias, obviamente. Mas a Páscoa é a data que nos traz a memória num dia fixo, num período fixo, como é a Semana Santa. Então a Páscoa, celebre a Páscoa, comemore a Páscoa, porque a morte e a ressurreição de Cristo é para ser comemorada. Essa é a principal comemoração que nós temos, pois Deus nos amou e Cristo morreu e ressuscitou por nós, para nos salvar, para nos libertar das amarras do pecado. Que Deus abençoe a todos vocês, por todos sempre. Amém e amém.